Eu quero dividir uma palavra com você, no tempo que eu tenho aqui, e eu tenho certeza que Deus vai edificar você e a sua casa. Obrigado, queridão. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, que nós vamos fazer uma leitura. Olha o que diz esse texto aqui. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pode dizer amém? Olha que versículo simples, olha que receita do sucesso simples. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Depois nós vamos entender um pouquinho melhor esse versículo aqui. Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Algumas pessoas vão dizer que você é fraco porque tem fé, que você é tolo porque tem fé. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que exatamente pelo fato de ter fé é que você tem vitória. Existe na Bíblia declaradamente pelo menos 3 inimigos que nós temos que combater frequentemente. 3 inimigos. Um deles é o diabo. Outro dele, que a Bíblia fala, é a carne, que significa você mesmo. E tem um terceiro inimigo chamado de mundo. E nós vamos usar a palavra mundo aqui para ilustrar hoje esse sistema aonde nós vivemos. Vamos entender um pouquinho como é que é essa luta contra o mundo. E quando eu estou falando de mundo, eu não estou falando do planeta Terra pessoas, mas eu estou falando de um sistema cultural, de alguma forma pecaminoso até, que ilude as pessoas, que atrai as pessoas, que aprisiona as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, então obviamente que ela não está falando do mesmo mundo. Quando ela fala Deus amou o mundo, está dizendo Deus amou as pessoas que estão no mundo. Mas aqui, ele está falando que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui está falando de um sistema que eu quero discorrer com você em alguns pontos. Eu gosto de pensar, quando fala da nossa luta contra o mundo, eu gosto de pensar como se fosse um jogo de futebol. E se isso fosse entendido como um jogo de futebol, nós estaríamos já começando com uma desvantagem. Por quê? Porque quem entende de futebol sabe que quem joga em casa tem vantagem. Parece que joga com a torcida. E quando nós lutamos contra o mundo, nós estamos lutando no campo dele. Porque nós vivemos no mundo. Nós vivemos inseridos dentro do sistema. Nós vivemos afetados por tudo aquilo que acontece neste mundo. Você cresce ouvindo adágios, provérbios. Você cresce ouvindo jargões que são comuns das pessoas falarem. Você cresce influenciado pela cultura onde você está inserido. Você está crescendo, você vai para a escola. Na escola você é diretamente afetado por tudo o que está regendo aquela década. Quem aqui ia para a escola na década de 80, de 90, era influenciado por algumas coisas que aconteciam típicas daquela época. Nos anos 2000 foi de outra forma, agora nesse século que nós vivemos é de outra maneira, mas de alguma forma todos nós somos afetados. Existiam coisas que eram tentações, desejos para as pessoas de uma determinada época e que não são nos dias de hoje. Porque o mundo vai se adaptando, porque o mundo vai oferecendo novas coisas, vai inventando novas coisas para nos atrair. E de alguma forma nós crescemos desejando o que o mundo oferece. Quem de nós aqui não é influenciado por uma propaganda? Por uma propaganda, seja ela que você vê hoje no meio do teu Instagram. Você está discorrendo, vendo a vida dos outros, e daqui a pouco aparece uma propaganda de alguma coisa.
aquele marketing pago, e aquilo aparece e você pensa, mas por que aparece para mim isso? Mas de alguma forma você está envolvido em algum desejo exatamente daquilo. Daqui a pouco você clica no saiba mais, e aquilo te joga, e agora você ficou sabendo um pouco mais a respeito daquilo, e o teu desejo começou a aumentar, e aí aumentou muito mais ainda quando você viu que dá para parcelar em 10 vezes no cartão. O teu desejo subiu mais ainda. E aí daqui a pouco você começa a se convencer, porque está chegando o Natal e você merece, porque trabalhou o ano inteiro. E você vai comprar. E você vai pagar até o Natal que vem. Porque é isso que acontece. O mundo nos oferece coisas que nós queremos. E obviamente que não são coisas apenas materiais, porque o mundo vende ideias. Grande parte das pessoas que compram coisas, compram motivadas por ser alguma coisa, não apenas pelo ter. Se eu tenho um telefone que me atende, que supre as minhas necessidades, quando sai a propaganda do novo, isso se torna um objeto de desejo para mim. Mas eu estou sendo bem atendido, mas isso me passa uma ideia de status. E eu estou falando de um contexto geral, gente. Pode ser que você, como cristão, já está vacinado contra isso, e eu sei que aqui não há ninguém com essa necessidade. Mas é importante que a gente saiba, né? Amém. Quando sai uma coisa nova, nós somos motivados. O teu carro te atende bem, mas o teu vizinho trocou de carro, e daqui a pouco você começa a sentir necessidade de trocar de carro. O que é isso? É um inimigo chamado mundo. Porque o inimigo chamado mundo, ele não está nem aí se você vai ficar endividado o ano inteiro, pagando o presente de Natal que você não poderia ter dado, mas deu para ficar bonito na família. O mundo não está nem aí se você vai ter que pegar empréstimo. O mundo não está nem aí se você vai ter que vender o carro que você tinha e com muito custo estava pago. O mundo não está nem aí. Ele só oferece. Ele só planta desejos. O mundo planta desejos de maneira a você olhar para o casamento do outro e achar que ele é feliz, porque também, olha a esposa que ele tem. Ah, ela é feliz porque olha o pedaço de homem que ela tem. O mundo engana. O mundo engana. E aparentemente a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. O brinquedo do amiguinho sempre parece melhor do que o seu. Mas tudo isso passa pelo crivo da ilusão. E é um adversário sutil, porque ele trabalha muito com o nosso desejo. Ele trabalha muito com o nosso querer. Grande parte das coisas, ele trabalha aliado à nossa carne, que é um outro assunto, que é o nosso eu. O maior adversário talvez que você tenha seja o você. E grande parte das vezes, o terceiro adversário, que é o diabo, nem passou perto de ti e tomou a culpa. Porque o cara faz uma dívida que ele não pode pagar, ele compra o que ele não poderia ter, ele viaja para onde ele não poderia ir, e depois quando ele está todo endividado, todo quebrado, ele diz assim, o diabo me enganou, cara. E o diabo? Não foi ele. O mundo está vendendo. Sabe, o mundo é como um exímio vendedor. E vou dizer mais, existe um preço para cada coisa que você compra do mundo. E se você não paga o preço na hora, você vai pagar o preço em algum momento. E o nome disso é consequência. Consequência. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão, mas pense aí com você. Quantos ainda pagamos o preço da consequência? Quantos de nós ainda pagamos preço de consequência? Consequência por querer muito algo e daqui a pouco,
Isso afeta não apenas dentro dos teus desejos materiais, mas também dentro dos teus desejos. Você entendeu? E isso trouxe consequência, muitas consequências, e que pode ser que ainda pagamos hoje. Pagamos pela imaturidade, pagamos por sermos afoitos, pagamos por não pensar, e o mundo é um credor impiedoso, vai cobrar por tudo aquilo que você pegou nas mãos. Ele trabalha com o teu desejo, e ele está constantemente te vendendo alguma coisa, e nós facilmente somos engodados pela paisagem que ele nos mostra. Nós vamos ouvindo, nós vamos vendo, nós vamos nos apaixonando por aquilo, seja pelo que nós ouvimos, seja pelo que nós vemos, seja pelo que degustamos. Sabe, o mundo trabalha com desejo. Você chega no mercado e tem alguém te oferecendo comida grátis, e nunca é grátis, não existe café grátis, sempre de alguma forma é uma isca, e você come algo e daqui a pouco desperta desejo. Diz assim: olha, você que está passando aí, você não tem um presente, ganhou um presente aqui. Aí quem não gosta de presente, aí você recebe o presente, você pegou o presente, você caiu no anzol. Você ganhou uma viagem. Ganhei uma viagem, sim. Você vai passar 3 dias nos hotéis muito bons aqui no litoral, tal. Alguém, fulano e tal, te deu essa viagem. É mesmo, tal. Você só tem que vir aqui receber no hotel tal. Tu chega lá, você vai levar o Candeias para casa. Vai. E depois você vai dizer: eu sou vitalício agora não pago mais, e nem usa, mas tem. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2, 15 a 17, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Algumas versões diz concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Permanece para sempre. A Bíblia está dizendo aqui para nós: escute, não ame o mundo, porque se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Quando ela fala de concupiscência, ela está dizendo, ou desejo, ou cobiça, um desejo ardente por algo, e é isso que o mundo produz em nós. Então o mundo muitas vezes nos arranca da igreja, porque convenhamos, você vem numa quarta-feira à noite, aqui, num lugar que ainda, às vezes pequeno, não tem nenhum estacionamento adequado, você vem na chuva, e você vem para ouvir uma palavra, que nem sempre faz massagem em você, às vezes dói, e aí, às vezes você tem um convite que aparentemente é muito melhor, para alguma coisa que te enche os olhos, que te dá desejo. Não é muito difícil de nós contrabalancearmos isso, porque é muito errado quando as pessoas dizem assim: o mundo não tem nada de bom. Gente, se o mundo não tivesse nada de bom, as pessoas não eram presas nele. O pecado é horrível. Gente, o pecado é a coisa mais gostosa do mundo, senão ninguém pecava. O problema sempre é a consequência que isso traz. Você chega para alguém que se droga e diz assim: nossa, como isso é ruim. Ele vai dizer: mano, isso aqui não é ruim não. Porque ele está naquela viagem, porque ele está vivendo um momento bom. Mas a consequência disso, a consequência é ruim.
a consequência que a ilusão te traz. Você tem um casamento maravilhoso, a ilusão vem e ela rouba o teu casamento. Você está entrando numa estabilidade financeira, você está fazendo bons planos agora, a concupiscência dos olhos vem e rouba a tua estabilidade financeira. Você está com planos de servir a Deus, de organizar a tua família, de entender mais de Deus, aí vem um desejo, e esse desejo te rouba, e às vezes o desejo é simplesmente de fazer uma coisa que você sabe que não devia fazer. Você está alinhado com Deus, sentindo a presença de Deus, você está vivendo o melhor tempo espiritual, daqui a pouco aparece a oportunidade de falar mal da vida do irmão, e é incrível, porque falar mal da vida dos outros é gostoso. As pessoas têm um prazer assim, tem uma coisa para te contar, chega a fazer uma cara de prazer. Às vezes tem aquele que diz assim, eu tenho uma coisa para te falar, mas acho que eu nem vou falar. Aí o outro, que já é um pouquinho mais crente, já diz, nem pergunta, né? Fica quieto. Não, mas vem cá que eu vou falar do mesmo jeito. Não aguenta, porque gera prazer falar mal da vida dos outros. Agora, quando você tem uma nova natureza, olha a diferença. E aqui eu quero puxar o primeiro versículo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se ela fala, aquele que é nascido de Deus, isto implica, dentro da nossa interpretação de texto, de que aquele que é nascido, aponta de que existem aqueles que não são nascidos de Deus. Mas pastor, está dizendo que há pessoas que então... Everybody, todos nós, nascemos para o mundo. Mas a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, não em 1 João, mas no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí quando você é filho de Deus, muda toda a história. Toda a história muda. Porque daí complementa esse versículo dizendo, e aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Enquanto a gente não nascer de novo, a gente não vence. Você está lutando contra um desejo que é maior do que você. E eu estou falando aqui, eu sei que você vai se identificar com isso. Tem coisas que você já disse, eu nunca mais vou fazer isso. Alguns minutos depois você estava fazendo a mesma coisa. Não, chega, para mim chega, eu nunca mais, foi essa pisada na bola, mas nunca mais. Não vai demorar uma semana, você está caindo de novo. E há pessoas que estão até desanimadas de vir à igreja, porque sempre caem, sempre caem, sempre caem, sempre caem. Você precisa nascer de novo. Existe uma conexão de uma natureza caída com o mundo. É como se você fosse pego numa hipnose. O mundo tem poder sobre você, por quê? Porque você tem essa abertura. Agora, quando nós recebemos Jesus, cara, eu nasci de novo, eu quero nascer de novo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, a minha natureza é mudada, porque a Bíblia diz que antes eu tinha nascido da vontade do homem, ou seja, desejo do papai e da mamãe, nós nascemos, mas agora nós nascemos da vontade de Deus, e a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. O vencer o mundo não é porque eu sou forte, o vencer o mundo não é porque eu sou bom, o vencer o mundo não é nem porque eu quero, porque eu sei que você quer vencer. Eu sei que você quer vencer a angústia, eu sei que você quer vencer a depressão, eu sei que você quer vencer aquela coisa ruim que te pega todos os dias e te bota para baixo, eu sei que você quer vencer, mas por que não vence? Porque precisa mudar na natureza. Sabe, é a mesma coisa que uma pessoa tentar mostrar para você um novo caminho para o sucesso, para você empreender, mas a tua mente continua sendo aquela mente lá de trás. Se não mudar a tua mente, não muda o teu comportamento. O nosso comportamento só é mudado quando a nossa mente é atingida, e nós entendemos que precisamos de mudança. Se você não mudar o teu comportamento também, você nunca vai mudar o teu destino. Muda a mente, muda o comportamento, muda o destino. Por que o destino de algumas pessoas é só briga? Porque nunca muda de comportamento. E nunca muda de comportamento porque nunca mudou a sua mente. E como é que faz para mudar a mente? Aí eu vou te dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade, liberta a tua mente de toda a escravidão. É por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma prisão aqui.
Existe como se fosse uma predisposição para que a gente pegue as coisas do mundo, como a maçã envenenada, que a gente fique catando lixo desse mundo. Mas quando de verdade eu abro meu coração para Cristo, e eu quero andar com Cristo, Ele vem e transforma a minha mente, Ele transforma o meu coração, e então eu começo a ouvir mais a voz de Deus. O mundo continua me oferecendo coisas, pastor, mas é claro que sim, a vida inteira. Só que quando você tem um posicionamento, você se fortalece e você enfraquece a tentação. Por que Satanás veio tentar Jesus lá no deserto? A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Satanás chegou oferecendo o quê? Água? Pão. Sempre haverá uma oferta de algo que você deseja muito. E aí, se nós não temos discernimento, pega essa. Se você não tem discernimento, o que acontece é que você está com muito desejo de algo. Aí daqui a pouco Satanás aparece com exatamente aquilo. E você diz o quê? Ó Senhor, muito obrigado por responder as minhas orações. E nem sempre é Deus quem chega primeiro com a provisão e com a resposta. Às vezes o que chega primeiro é a tentação. Às vezes o que chega primeiro é Satanás tentando te enganar. Jesus tinha fome, Satanás aparece oferecendo pão. Ele entende de que aquela não é a resposta de Deus. Ele resiste à tentação. No final do capítulo, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Sabe por que nesses tantos anos da sua vida você não conseguiu ainda comer o pão que os anjos servem? Porque você anda comendo o pão que o diabo oferece. Enquanto você se empanturrar daquilo que Satanás está oferecendo para ti, você nunca vai saber o sabor daquilo que Deus tinha preparado para você. É preciso ter posicionamento. É preciso compreender de que o mundo, ele sempre vai tentar nos iludir. Olha só. E nós voltando aqui para a ideia de um jogo, a gente contra o mundo vai nos iludindo, e a gente vai caindo na ilusão do mundo, e daqui a pouco a gente está tomando 1 gol, 2 gols, 3 gols, estamos perdendo o jogo, sempre numa tentativa de fazer. A gente aqui, com alguns irmãos, nas segundas-feiras a gente joga bola, e uma coisa que, por mais que a gente saiba, a gente é tentado. Se você toma 1 gol, se você toma o segundo, você pensa, eu preciso compensar isso. E todo time pensa da mesma forma. Mas se o time não é organizado, o que acontece? Quem está atrás, quem está no meio, quem está na frente, vai todo mundo para frente para tentar fazer um gol. E o que acontece quando vai todo mundo para frente para tentar fazer um gol e recuperar o que está perdido? Atrás fica livrinho para alguém fazer. O mundo trabalha da mesma maneira. O pessoal que é viciado em jogo, da mesma maneira. Meu Deus, apostei 1000 que eu não podia. O que eu vou fazer? Não, mas agora vai dar certo. Eu vou pegar mais 1000 emprestado aqui, vou apostar porque agora... Cara, e tem gente que está perdendo tudo na vida por causa disso. Exatamente por conta disso. Porque está indo totalmente para o ataque, pensa, e o mundo está te iludindo. Não, agora vai dar certo. Agora você consegue. Essa é a grande oportunidade. E você está caindo. E você está caindo. Não, agora eu vou compensar. Eu vou fazer mais isso aqui, mas depois eu compenso. Você nunca vai conseguir compensar. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar, voltando para a analogia do futebol, porque no seu banco de reserva, provavelmente tem alguém sentado que pode mudar a história desse jogo. Alguém que era titular da nossa vida, mas a gente colocou lá sentadinho e disse, não, Jesus, fica sentado aqui, que eu vou jogar e eu sou a estrela. E você, estrela, não está conseguindo virar esse jogo. Você não está conseguindo virar a tua história. Você sozinha não está conseguindo. Você sozinho não está conseguindo. Sabe o que está precisando neste momento? Você baixar a tua cabeça, voltar lá e dizer assim, eu preciso que você seja o titular da minha vida.
Eu preciso que você entre na minha história, eu preciso que você assuma, eu preciso que você me ajude. Eu falava que a religião não fazia diferença na minha vida, mas quem sabe eu estou precisando de religião, quem sabe eu esteja precisando de igreja, quem sabe eu esteja precisando de Jesus, e que Ele entre na minha história, e mude a minha história por completo. O único que vence o mundo é Jesus Cristo, e se eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que a nossa fé, a fé em quem? A fé no Filho de Deus, vai fazer com que eu e você possamos vencer da mesma forma. Você vai conseguir vencer na tua história, você vai conseguir vencer nos teus sonhos, você vai conseguir vencer diante de cada nova adversidade que está diante de você. A sua fé, a sua atitude de deixar de que Jesus entre nesse jogo, de que Ele esteja comandando a tua história, isso vai mudar. Quem sabe aquilo que você achou que mudaria, totalmente sozinho. Eu poderia me estender ainda, mas eu sinto que hoje é um dia de entregas, sabe, o mundo tem muitas formas de iludir as pessoas, e eu gosto de uma mensagem, e eu quero propor isso, que você pense comigo. Nas Olimpíadas, as pessoas ganham uma coroa de louros quando elas são campeãs. Um grande corredor, enfim, jogadores, pessoas que chegaram num alto nível nas Olimpíadas Mundiais, elas ganham uma coroa de louros para dizer de que elas são as melhores dentro da sua categoria. Alguns reis, durante toda a história da humanidade, ostentaram coroas de ouro, cravejado de pedras preciosas, e aquilo identificava de que aquela pessoa tinha status, ele era o maior. Mas sabe, aquele que recebeu lá no começo das Olimpíadas uma coroa de louros, porque era um grande corredor, hoje já não corre mais, e a sua coroa de louros apenas fala de um passado, aonde ele foi alguma coisa, mas hoje já está esquecido. Uma coroa de ouro que estava na cabeça dos reis, hoje quem sabe está lá no museu, e fala-se apenas da história daquele homem, porque ele achava-se Deus, mas assim como todo mortal, ele envelheceu, e um dia ele morreu. As pessoas ostentam vários tipos de coroas, porque em algum momento da sua vida se sentem que são, que chegaram, que têm, mas essas coroas invisíveis que as pessoas parecem que ostentam em sua cabeça, em algum momento vão se desfazer, sumir, serem esquecidas. Algumas atrizes do cinema que eram aclamadas, lindíssimas, hoje não querem aparecer na mídia. E por que não? Porque a sua beleza foi embora. A beleza que antes ostentava e que fazia com que todos os flashes fossem dela, hoje, se tiver flash, é para mostrar a decadência do corpo humano. Mas eu termino a minha mensagem falando de uma última coroa, uma coroa de espinhos que foi arrancada de um canteiro, que foi trançada por um soldado e colocado sobre a cabeça de um homem, que eles disseram: tu és rei, então tu precisas de uma coroa. E para que aquela coroa entrasse na cabeça, a Bíblia diz que eles bateram com uma cana sobre a sua cabeça, até que os espinhos entrassem na sua fronte. Eu quero dizer que diferente das coroas de louro, que elas estão lá, e os corredores já não correm mais, diferente de uma coroa de ouro, que estão no museu, mas os seus reis se foram, a coroa de espinhos se desfez, mas aquele que a usou está vivo até o dia de hoje, e está aqui nesse lugar, para mudar a tua história, porque o poder dele não se desfaz. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Aquele que usou uma coroa de espinhos está aqui.